Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta terça-feira da 7ª semana da Páscoa. Estamos vivendo a semana de oração pela unidade dos cristãos. É o momento em que nós, como discípulos de Jesus Cristo, rezamos pela nossa unidade. Percebemos que a divisão é um escândalo, a divisão entre os cristãos é um escândalo. Todos nós seguimos Jesus Cristo, todos nós somos discípulos de Jesus Cristo e divididos entre nós. E então devemos relembrar aquele texto de João 17, onde Jesus pede pela unidade dos seus, pede que todos sejam um, como Ele e o Pai são um. E nesse contexto, amados e amadas de Deus, ouvimos um texto tirado do capítulo 17 do Evangelho de São João, versículos de 1 a 11, onde Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Amados e amadas de Deus, chegou a hora de Jesus, a hora da sua glorificação, a hora em que ele deve ser levantado da terra, a hora em que ele deve atrair todos a si. É a hora de Jesus, ele veio para esta hora. O Evangelho de São João vai caminhando para esta hora. É a hora da realização da obra da salvação, em que o Filho deve fazer da sua vida um dom de amor pela nossa salvação. E agora ele pede ao Pai, ele pede por aqueles que o Pai lhe confiou, que ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste, quer dizer, todos aqueles que foram atraídos para ele, que eles tenham a vida eterna. E ele diz: o que é a vida eterna? Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Amados e amadas de Deus, Jesus é a vida eterna. A vida eterna é o conhecimento de Deus, é o seguimento de Jesus Cristo. Mas o conhecimento de Deus que não é um conhecimento meramente intelectual, é o colocar-se no seguimento de Jesus. A vida eterna é um caminho de discipulado. A vida eterna é uma realidade que nós já temos aqui nesse mundo, na medida em que vamos seguindo Jesus, na medida em que vamos nos comprometendo com Jesus, na medida em que nos vamos colocando atrás de Jesus. Porque a vida eterna é uma pessoa, é o seguimento de Jesus Cristo. E continua o Evangelho, Jesus dizendo: manifestei o teu nome aos homens, que tu me destes do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e recolheram verdadeiramente, reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Agora Jesus, ele diz que ele realizou a sua obra, ele manifestou o nome do Pai para os homens, para aqueles que o Pai lhes deu. Quer dizer, ele realizou a sua obra, ele anunciou o nome do Pai, ele realizou a obra da evangelização. E ele roga então agora ao Pai, ele roga ao Pai para que os preserve, para que os guarde. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Jesus então pede ao Pai por aqueles que o Pai lhe deu, que o Pai os conserve, que o Pai os guarde, que o Pai os preserve na comunhão com Ele, que o Pai os preserve na obra da salvação, que eles vivam verdadeiramente como seus discípulos e discípulas. Amados e amadas de Deus, olhemos para esse texto de São João, olhemos e contemplemos Jesus que realiza a obra da salvação, Jesus que nos amou a ponto de dar por nós a própria vida, Ele que ama os seus discípulos, Ele que nos ama e nos tem no coração a ponto de, na sua hora limite, Ele nos entregar, Ele pedir ao Pai que nos guarde, Ele pedir ao Pai que nos preserve. Amados e amadas de Deus, sintamos verdadeiramente o amor de Cristo por nós, sintamos verdadeiramente que seguindo nós temos a vida e a vida eterna.
Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.